Fala galerinha, na aula de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como a gente vai atualizar, melhorar o projeto passado. No projeto passado nós pegamos 3 notas, calculamos a média, substituímos em um elemento para trabalhar ali conceitos de acesso, função, seleção, um monte de coisinha do JavaScript. Então olha só, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos melhorar esse trabalho aqui, que antes a gente tinha que ir no HTML para modificar as notas, e a gente vai trabalhar agora assim, ó, com inputs aqui dentro. Por exemplo, se o aluno tirou 100 na primeira nota, vou mandar calcular, olha só, 100 dividido por 3 vai dar 33. Então ele está reprovado. Então eu posso vir aqui, ó, 80, e ó, era para ter passado, né? Então tem que estar maior ou igual aqui. Mas só para vocês terem a noção. Acima de 60, ele vai ter que ficar verdinho. E agora a nota, eu posso inserir a nota aqui, ó, diretamente no meu HTML, ou seja, na interface ali, no meu front. Não necessariamente vou ter que ir lá no código editar isso para poder fazer um lançamento de nota. Eu vou fazer diretamente aonde? Nos elementos do HTML, tá bom? Então, hoje nós vamos brincar com isso aqui. Então, todo o código da aula passada, nós vamos reaproveitar ele, tá? Olha só, eu tenho tudo isso trabalhadinho, nós vamos reutilizar ele. Então, eu vou salvar, vou dar Ctrl aqui, ó, Ctrl C, vou vir aqui no arquivo novo, ó, vou selecionar a linguagem HTML, vou salvar ela todinha aqui, e agora eu vou botar vídeo aula. Nós vamos trabalhar com o input. Legal, olha só, essa é a nossa aula passada e agora nós vamos ter que transformar ela no input. Então temos aqui o resultado, esse aqui agora já está certinho, né? 60. Vamos transformar ela no nosso input. O que eu preciso mudar para transformar? Eu preciso, nas notas do meu Milton, eu vou ter que trocar. Então, quando eu fizer isso, substituir aqui, eu já não posso utilizar mais esse arquivo aqui. Por que eu não vou poder utilizar esse arquivo? Porque esse arquivo vai me direcionar para acessar essa div. Agora, além de acessar essa div, eu vou ter que fazer o quê? Acessar o meu elemento input. Porque aqui, ó, eu vou ter agora um input do tipo... Aí aqui você pode pôr texto, number, né? Ó, vou abrir o Live Server dele, vou clicar aqui, né? Open Live Server. E olha só, agora sim eu estou visualizando. Isso vai mudar alguma coisa se eu colocar string, texto? Não, o que acontece é o seguinte, no texto aqui ele aceita qualquer coisa e aqui ele não vai aceitar qualquer coisa. Ele vai aceitar só número. Como é questão de nota, né? Eu vou colocar aqui número só. Number. Posso pôr aqui, ó, o name dele, tá? N1, só que não vai fazer muita diferença para a gente agora. Ó, N2 e N3. Por que não vai fazer? Porque eu vou pegar ele pela div e pelo input. Essa é a ideia. E para ficar bonitinho, vou pôr uma classe, né? Input nota. Olha só, então eu criei aqui meus inputs e agora eu vou trabalhar em cima disso. Antes, vou vir no meu CSS e vou criar aqui, ó, o meu input do tipo nota. A classe dele é nota. Eu vou vir aqui, input nota, vou trabalhar em cima dele. Eu vou fazer algo semelhante a esse aqui, ó, quer ver? Ó, o background dele. Beleza? Então, a borda, vou pôr de 1 pixel. Deixa eu colocar nessa corzinha aqui também, para ver se fica legal. Vou pôr ela menor, 10 pixels. Pequeno demais, né? 20. Legal. E aqui, né, como tem... Vou pôr 30. Deixa eu colocar 30.
Aí fica melhor. 35 aqui. Porque tem esse campozinho aqui de number, de aumentar e diminuir, não é? Beleza, vou deixar aqui. Então aqui são essas minhas notas. Eu vou precisar acessar elas agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo JS. Vou chamar Media Input. Clicar com o botão esquerdo. Ó, ele vai criar meu arquivo. E agora é onde eu vou fazer a mágica acontecer. O botão para calcular a média vai permanecer, então eu posso vir aqui no meu trabalho anterior e copiar isso aqui, né? Ó. Então o botão permanece, o evento dele vai permanecer e eu vou calcular agora a média, né? Então olha só, vamos lá, vamos analisar o CSS aqui do meu elemento, os elementos dele. Ó, tem tudo aberto aqui, então eu continuo pegando pelos dados alunos. Então, se eu vier aqui no Media Input, ó, os dados alunos, vamos testar? Ó, vamos ver aqui, ó, aluno, ó. Eu passo aqui, o cursor continua mesmo. Para eu pegar os dados aqui do meu query, né? Pegar essas informações aqui, eu vou pegar os dados usando a div, porque, ó, em dados agora, eu vou ter da mesma forma. Só vou ter um problema aqui agora, que dentro da div 1, dentro desse elemento aqui, ó, eu tenho agora um input. Então, vou vir aqui em console, ó, em dados 1, eu tenho lá, ó, dentro da minha div, eu vou ter um input. Então, olha só, nesse meu input aqui, ó, é onde vai estar a informação do meu valor. Por exemplo, se eu colocar 100 aqui, ó, eu tentar acessar ele, eu posso vir aqui, ó, pedir o valor dele. Ó. Então, ele vai me informar onde está o valor. Da mesma forma que se eu fizer isso no 2. Ó. Mas aqui está informando vazio, porque não tem nada aqui. E se eu colocar agora, ó, beleza? Então, em dados, eu vou ter o quê? Um array de informações, olha que bonitinho, com o que eu preciso, da mesma forma que aqui. Só que aqui, a nota, eu já não vou acessar mais assim. Como é que eu acesso ela? Eu vou acessar ela com dados, ó, query selector, vou falar para ela que eu vou pegar o meu primeiro input e o valor dela. Eu vou trocar aqui para 1, para 2 e para 3. Vou fazer aqui o alerta N1, só para a gente visualizar o que acontece. Então, se eu botar 100 aqui, ó, N1, legal. Se eu colocar nada aqui, ó, veio nada. E ele já deu um erro aqui, porque eu não terminei de calcular. Mas ele deu um none. O que significa none? Para a variável da none, ele está falando, ó, esse aqui é not a number, ele não é um número. Ele está me informando aqui, ó, não é um número. Então, o que está acontecendo? Quando você tem algo vazio aqui, que não tem informação nenhuma, eu vou ter que tratar ele. Então, antes de fazer a média, o que eu preciso fazer? Eu vou comparar ele. Por exemplo, ó, se N1 for igual a vazio, que foi o exemplo que a gente viu ele ali, né? Ele vai receber o quê? Uma atribuição de 0. Bom, só estou trabalhando aqui uma condicional para verificar se o meu número foi inserido alguma coisa. Se não for inserido, eu tenho que considerar ele como 0. Então, vamos fazer um teste. Ó. Vou dar um alerta aqui de N1. Tá? E aqui eu vou dar um alerta de N1. Então, ó, a comparação com dois iguais e a atribuição com igual. Então, vamos testar. Ó, veio vazio, fez a comparação, né, condicional aqui e agora é 0. Beleza, mas continua dando, professor. Ou não é um número, continua porque você tem 3 notas. Ó, N1, N2 e agora N3. Agora já deu 0. Quando eu clico aqui, ó, deu 0 aqui a nossa nota. Legal, então ele trabalhou, verificou. O resultado continua pegando o quarto elemento, 0, 1, 2, 3, 4.
continuo inserindo para ele e agora eu continuo fazendo a comparação da média para dizer se está aprovado ou não. Só que agora de uma forma bem mais o quê? Bem mais dinâmica. Ó, vamos testar? Por exemplo, se o aluno tirou 100, 20, 50 e 20, ó, teve a média de 56. Você tirou 50 aqui. Vamos ver. Olha lá, 66. Então aqui eu estou atribuindo ao clique, né? Olha que legal. Eu venho aqui e atribuo ao clique. Então olha só que legal. Esse é o código todo. Eu consigo fazer o teste, fazer a verificação, né? Mandar calcular, pegando agora os valores, inclusive editando eles sem precisar ter que ir no HTML. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje é essa, finaliza aqui. Futuramente a gente vai trabalhar com mais valores aqui embaixo. Então, por exemplo, esse clique agora está indo somente o elemento. Ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que ir em vários outros elementos, porque pode ter Milton, pode ter Pedro, pode ter o João, pode ter a Maria. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar exatamente isso. Vamos ter vários elementos aqui. Quando a gente clicar, ele vai ter que passar em cada linha dessa e executar essa função de cálculo. Eu espero que vocês consigam reproduzir e a atividade é essa, é conseguir reproduzir esse código que eu deixo aqui disponível para vocês. Abração e fui! Tchau, tchau!